Olá, vamos nós com a tirinha da história, a nossa revista diária eletrônica sobre fatos históricos da nossa contemporaneidade, sem financiamento e inteiramente gratuito para todo mundo que tem interesse. Eu sou Ailton Ferreira, hoje é quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Hoje é dia do servidor público, da servidora pública. Não é necessariamente um feriado. Em alguns municípios brasileiros é decretado o ponto facultativo. Pois é, o padroeiro dos servidores públicos é o santo da data do dia 28 de outubro. Na tradição católica cristã, hoje é o dia de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu é também o padroeiro das causas impossíveis, ao lado de Santo Expedito, de Santa Filomena e de Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia. Portanto, nós temos 4 santidades, 4 santos do panteão católico para as causas impossíveis. Em 1933, nasceu Manuel Francisco dos Santos, conhecido popularmente como Mané Garrincha. Mané Garrincha foi um excelente jogador de futebol. Jogou mais de 50 partidas pela seleção brasileira. Com Pelé, formava uma dupla invencível pelos times, principalmente os times europeus. Era chamado do anjo das pernas tortas pelos dribles desconcertantes. Muitas das vezes, antes de um gol, Garrincha driblava 3, 4, 5 jogadores. Depois o goleiro ainda brincava na área antes de fazer o gol. Desconcertante, um gênio. Para alguns pesquisadores do futebol, em alguns momentos chegou a superar a genialidade do rei do futebol, Pelé. Em 1966, foi criada a Frente Ampla. A Frente Ampla, uma organização política para fazer oposição ao governo militar, ao regime que se instalou com o golpe de 64. O curioso dessa Frente Ampla é que o seu criador foi Carlos Lacerda, ex-vereador, ex-governador da Guanabara, ex-deputado, jornalista polêmico, um dos responsáveis, conta a história, pela renúncia de Jânio Quadros naquele fatídico 25 de agosto. Pois é, este Carlos Lacerda, que foi acusado, inclusive, de genocídio, de mandar assassinar moradores de rua e de defender de forma radical o golpe de 64, sentiu na pele, ele como jornalista e político, sentiu na pele as agruras do regime que ele próprio ajudou a criar. Em 64, ele apoiava o golpe e em 66 ele criou uma frente de oposição ao golpe, juntando-se ao comunista Mário Lago e a outros tantos opositores que foram perseguidos, ficando inclusive preso em cela junto com alguns dos companheiros que ele havia traído na sua história. Estou dizendo isso para lembrar que golpes e ditaduras não servem nem mesmo para aquelas pessoas que apoiam esses lances políticos acreditando que vai dar certo. Ditadura e golpe não dão certo, nem mesmo para os seus apoiadores. Em 2016, participamos de um evento histórico no Instituto Geográfico Histórico, aqui na Bahia, Salvador. Foi devolvida a cadeira do Babalorixá Jubiabá. A história dessa cadeira é um pouco a história da perseguição às religiões de matrizes africanas no Brasil. A cadeira de Jubiabá havia sido apreendida em 1920 pelas forças policiais que impediam a liberdade de culto, o culto aos orixás, o culto à ancestralidade dentro da tradição africana, da tradição afro-brasileira. É bom lembrar que só a partir de 1975, os terreiros de candomblé, as casas de umbanda, puderam
fazer as suas celebrações sem pedir licença à Delegacia Policial de Jogos e Costumes. Somente a partir de 75 foi assegurado, por um decreto do governo do estado da Bahia, a liberação dos terreiros de uma autorização prévia que era solicitada. Pois até esta data, os equipamentos, os instrumentos musicais, as imagens sacras, as cadeiras, os móveis eram apreendidos nos terreiros pela polícia. Muitas das vezes os fiéis, os religiosos, eram obrigados pela polícia a carregar os equipamentos que seriam apreendidos na Delegacia de Jogos e Costumes. Portanto, nós temos o compromisso com a liberdade religiosa e de combater a intolerância. Portanto, aqui o nosso registro da devolução histórica da cadeira de Jubiabá, que hoje está no terreiro Mocambo, de tradição Angola. Falando de superação, em 82, a Fundação Oswaldo Cruz, com sede no Rio de Janeiro, anunciou a vacina para combater o sarampo. A Tirinha da História aguarda por você no nosso canal do YouTube, Ailton Ferreira, Tirinha da História. Também estamos no Facebook. Se você preferir, pode receber a tirinha diariamente, sem nenhum custo para você, pelo seu WhatsApp particular. Até lá!